Contagem de carboidratos. Essa semana eu atendi uma paciente com diabetes tipo 1 e percebi que nunca fiz um vídeo sobre contagem de carboidratos. Pacientes com diabetes tipo 1 são aqueles que precisam usar insulina desde a infância ou adolescência, para sempre. E por que essas pessoas precisam usar insulina? Porque o corpo dessas pessoas não produzem insulina. O organismo dessas pessoas destruiu as células produtoras de insulina. E quanto de insulina que essas pessoas vão usar? O médico que vai determinar, tá? E o médico vai determinar o quanto de insulina basal e rápida que essas pessoas vão usar. A insulina basal, ela tem uma ação longa. Ela pode ser glargina, que dura de 18 a 24 horas e ela é fornecida pelo governo, ou pode ser a degludeca, que dura mais de 42 horas. Uai, que estranho! Uma insulina que dura 42 horas se o dia só tem 24 horas? Isso faz com que essa insulina não tenha pico de ação, não precisa de um horário fixo para aplicação. Ela se torna uma insulina excelente para ser usada em crianças muito pequenas, né? Mas para isso tem um custo. Além dessa insulina basal, que tem o objetivo de levar o jejum para a meta, suprimir a produção hepática noturna de glicose e entre as refeições, esses pacientes também usarão um segundo tipo de insulina, que é uma insulina rápida ou ultra rápida. Essas insulinas, elas vão servir para fazer a correção da glicemia. A glicemia que está alta antes da refeição e a glicemia e a correção da glicemia do carboidrato que vai ser consumido na refeição. O SUS fornece uma insulina chamada regular, que infelizmente deve ser aplicada 30 minutos antes de começar a comer. Então, o paciente com diabetes tipo 1, ele precisa decidir o que ele vai comer, o quanto que ele vai comer, contar a quantidade de carboidrato da refeição que ele vai comer, aplicar a insulina, esperar meia hora e depois começar a mastigar o planejado. Existem insulinas rápidas e ultra rápidas que podem ser aplicadas no momento que a pessoa está comendo, né? Mas para isso se paga um preço. Além do uso da insulina, né, nós também precisamos controlar a quantidade de carboidrato que nós estamos consumindo, né? Então a insulina, ela é um método eficaz para o tratamento, mas a pessoa não pode consumir o quanto de carboidrato que ela quiser não, tá? Ela precisa fazer atividade física e ela precisa contar esses carboidratos. E o paciente, ele só vai conseguir ter uma glicose na meta se ele fizer essa contagem de carboidratos. Ou seja, se ele quer ter uma hemoglobina glicada no alvo, ele precisa usar insulina rápida para corrigir a glicose que está alta antes de comer, mas também precisa corrigir o carboidrato que comerá durante a refeição. A quantidade de carboidrato do paciente com DM1 é individualizada de acordo com peso, controle glicêmico, riscos de hipoglicemia, condições metabólicas, socioeconômicas e culturais. Nesse vídeo eu quero tentar ensinar como que faz a contagem de carboidratos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é perguntar para o médico qual que é a nossa razão insulina-carboidrato. Geralmente, as crianças possuem uma razão insulina-carboidrato de 1 para 20 ou de 1 para 30.
E os adultos possuem uma razão insulina-carboidrato de 1:15 ou 1:10. Ou seja, o que isso significa? Vamos supor que a pessoa tem uma razão insulina-carboidrato de 1:15. Significa que quando a gente come 15 gramas de carboidrato, a gente precisa aplicar uma unidade de insulina rápida para cobrir essas 15 gramas de carboidrato, tá? Agora, nós vamos aprender como que faz a contagem do carboidrato na alimentação. Primeiro, a gente vai pegar um alimento que tenha a tabela de informação nutricional, tá? E aí eu vou ler aqui, ó. A porção de 30 gramas tem 3,5 biscoitos. Em 3,5 biscoitos, eu tenho 20 gramas de carboidrato, tá? Então, se uma unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidrato e eu quero comer 7 biscoitos, quantas unidades de insulina eu preciso aplicar? 2,67. Só que não existe 2,67. Ou eu vou aplicar 2 unidades ou eu vou aplicar 3 unidades, né? Como o número depois da vírgula é 6, 2,67 é um número maior do que 5, então eu vou arredondar para cima, né? Então eu vou aplicar 3 unidades. Então, para eu comer 7 biscoitos desse aqui, eu preciso aplicar 3 unidades de insulina para cobrir a quantidade de carboidrato que eu estou consumindo desses biscoitos aqui, tá? Agora, vamos... Então, se o paciente não faz essa correção, vamos supor que a pessoa come esses 7 biscoitos, espera a glicose subir, olha que a glicose subiu e só depois aplica a insulina para poder corrigir a glicose que subiu. A glicada dele, gente, nunca vai entrar em meta. Então, ele precisa aplicar a insulina rápida antes da glicose subir. Ele tem que aplicar antes dele comer o biscoito. Então, se ele quiser ser um paciente em meta glicêmica, ele tem que aprender a contar esses carboidratos, aplicar insulina rápida antes de comer o carboidrato. Para quê? Para na hora que a glicose do biscoito cair no sangue, a insulina já tá lá para pôr essa glicose para dentro da célula, tá? Ele não pode esperar a glicose do biscoito cair, fazer uma hiperglicemia para depois ele usar a insulina e abaixar essa glicose, não. Senão, a glicose dele vai ficar o dia inteiro assim, subindo, descendo, subindo, descendo. E aí, no final do mês, ele vai ter uma glicada alta, tá? No final de 3 meses, nós vamos ter uma hemoglobina glicada alta, tá? Então, é necessário fazer essa contagem de carboidratos. Bom, agora vamos pegar um alimento que não tenha tabela de informação nutricional. Por exemplo, essa maçã aqui, tá? Se eu colocar a maçã numa balancinha, né? Eu vou ver que essa maçã aqui pesa, por exemplo, 105 gramas, né? Eu vou olhar no manual de contagem de carboidratos. O manual de contagem de carboidratos vocês podem pegar na internet, tá? E ver que 90 gramas de maçã tem 14 gramas de carboidrato. 105 gramas de maçã vão ter 16,33 gramas de carboidrato. Quantas unidades de insulina eu preciso aplicar para comer essa maçã? Uma só. Por quê? 16,3. 3 é um número menor do que 5, então eu vou aplicar uma unidade só, né? Vou arredondar para baixo, tá? Então,
Isso considerando que a minha razão insulina-carboidrato é de 1:15, né? Então, se eu preciso de uma unidade de insulina para cobrir 15 gramas de carboidrato, essa maçã tem, né, 16 gramas de carboidrato, então eu preciso de uma unidade só para poder comer essa maçã, tá? Agora, se a pessoa tem uma razão insulina-carboidrato de 10, por exemplo, ela precisaria de 1,5. Aí a gente poderia jogar até 2 unidades de insulina aí para poder comer essa maçã, tá? E para a gente contar uma refeição inteira, Litsa, como é que faz? Tem que somar todos os carboidratos dos alimentos. Então vamos supor que a pessoa come 2 fatias de pão integral com 10 gramas de mussarela, bebe 200 ml de leite com 5 gramas de achocolatado, né? Ela vai somar o carboidrato do pão, 20 gramas, mais 0,25 carboidrato da mussarela, mais 9 gramas do leite, mais 2,6 gramas de carboidrato do achocolatado. Tudo isso vai dar 31,8 gramas de carboidrato. Se a minha razão de insulina-carboidrato for 1:15, eu vou precisar aplicar 2 unidades de insulina para poder comer esse lanche. Numa refeição que tenha arroz, feijão, angu, batata, macarrão, legumes, frutas, mesma coisa. Eu vou somando o carboidrato todo, considero que uma unidade cobre 15 gramas de carboidrato, vejo quantas gramas de carboidrato tenho ali, para ver quantas unidades de insulina eu preciso aplicar, tá? Ai, Letícia, eu vou passar o dia inteiro fazendo conta. Aí a galera fica com preguiça e começa a aplicar pouca insulina rápida, com medo de ter hipoglicemia, né? E aí nunca entra em meta. E aí eu vou ensinar uma regrinha simples para vocês, né? Ela não é assim padrão ouro, diamante, não, mas ela ajuda bastante, tá? Então, cada xícara a mais que você consumir de carboidrato, ela chama uma unidade de insulina. Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu faço uma dieta para você e falo para você comer 1 colher de servir de arroz e meia concha de feijão. Isso equivale a 1 xícara de carboidrato. Então, coloquei 1 xícara de carboidrato no seu almoço. Só que aí domingo você chegou lá na casa da vovó e tem macarrão, delícia, né? Só que ao invés de comer 1 xícara de macarrão, você quer comer 3 xícaras de macarrão, né? Então você vai comer a xícara que você tem direito, que eu coloquei na sua dieta. Essa xícara está sendo coberta pela glargina, tá? E além disso você quer comer mais 2 xícaras, que precisam de usar insulina rápida para poder cobrir o carboidrato dessas 2 outras xícaras, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Se não quer calcular quanto de carboidrato quanto de insulina vai usar para poder, se não quer usar o manual para poder calcular o quanto de carboidrato tem ali, né? O que você vai fazer? Você vai usar essa regrinha que eu te ensinei. A cada xícara a mais de macarrão, você usa 1 unidade de insulina, né? Então, 1 unidade para 1 xícara, 1 unidade para outra xícara. Então, na hora do almoço, você vai comer a sua xícara que você tem direito, que foi a que eu já pus na sua dieta, mais 2 que você está comendo a mais, então você vai aplicar mais 2 unidades de insulina para cobrir essas 2 xícaras a mais de macarrão que você está comendo no domingo na casa da vovó. Então, cada xícara de arroz, cada xícara de macarrão, batata, feijão, cada pão, né? Um pão cabe em 1 xícara. A mais que você comer na sua dieta é 1 unidade de insulina rápida que você precisa aplicar, né? Então, 1 xícara é mais ou menos o volume da sua mão fechada, tá? Então,
Se você está vendo esse volume de carboidrato a mais no seu prato, diabético tipo 1, isso está chamando uma unidade de insulina rápida para você aplicar, tá? Beijo da Nutri, Letícia Figueiredo Moreira, atendendo no zap 31 971 15 26 31.